Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo nós vamos ver em detalhe a planilha para controle de manutenção. Essa planilha pode ser usada tanto para manutenção de máquinas e equipamentos, quanto para manutenção predial. Então aqui nesse menu lateral nós temos a opção de manutenção, cadastro, relatório e sobre a planilha. A primeira opção que nós vamos navegar aqui para iniciar a operação dessa planilha é a opção de cadastro. Em cadastro, eu posso estar cadastrando quem que são os mantenedores, ou as pessoas que trabalham na manutenção, as máquinas, quais são as especialidades e os setores. Vamos começar aqui embaixo por setor, é onde você vai registrar todos os setores da empresa ou de um condomínio, quais são as divisões que existem internamente. Na questão de especialidade, quais são as especialidades, a mão de obra que presta esse serviço de manutenção. Então eu posso colocar aqui como eletricista, um mecânico, um pintor, um pedreiro, entre outros. Qual que é o custo hora médio dessa especialidade? E isso é importante porque lá na frente, nas ordens de serviço, você pode aí contabilizar qual que é o custo que está tendo com mão de obra naquela ordem de serviço. É uma opção legal da planilha. Então uma vez que eu tenho essas informações, então eu posso vir aqui para mantenedor e aqui eu vou cadastrar quem são essas pessoas. Eu posso vir em novo. A planilha vai gerar um código automático. Eu vou selecionar uma especialidade, como exemplo aqui um eletromecânico, e vou pôr o nome da pessoa que presta esse serviço. Vamos salvar aqui. Isso pode ser uma pessoa interna ou uma pessoa externa também. Então aqui você vai gerar esses registros. Aqui em máquinas também é onde vai ser registrado todas as máquinas da empresa. Se eu vier aqui em novo, também a planilha gera um código. Eu posso vincular essa máquina a um setor específico. Vamos por aqui como um torno convencional. Eu posso atribuir uma tag ou um número de patrimônio que seja, um número único que esse equipamento tem, que representa ele no cadastro. Então eu posso colocar essa tag aqui na frente também. Salvando. Então basicamente essa é a parte de cadastro mínimo para a gente começar a operar essa planilha. Uma vez que eu tenho o cadastro realizado, eu posso vir aqui então para a manutenção. Essa planilha, a principal função dela é o controle e gerenciamento de ordem de serviço, que você emite aí para manutenção de máquinas ou para manutenção predial. Então, acessando a opção de ordem de serviço, eu tenho aqui essa tela onde eu consigo fazer o filtro, seja ele por ano, por mês, por uma localização. Como nesse mês eu tenho apenas uma ordem de serviço aberta, eu vou navegar aqui para o mês 1, onde eu tenho mais. E aqui é possível ver que a gente tem toda a informação da data de abertura, qual o tipo de manutenção, qual que é o setor, qual que é o equipamento, qual que é o defeito, quem que é o responsável e se ela está encerrada, se ela está aberta, qual que é o status dessa ordem de serviço. Então, vindo aqui, eu posso filtrar também por equipamento. Se eu pegar como exemplo aqui uma bomba de transferência, tem aqui essas duas ordens em aberto. Poderia também limpar aqui e filtrar por aberto, por encerrada, ou ainda fazer a busca por um número específico de ordem de serviço. Aqui eu busquei a ordem 10, ela já trouxe para mim também a ordem 10. Então aqui tem registrado todas as ordens que estão em 2021 no mês 1º de janeiro. E se caso é uma ordem que está aberta eu queira encerrar, eu simplesmente seleciono ela nessa listagem e venho aqui em mudar status. Também eu consigo informar qual que é o status dela, se ela está aberta, em andamento, paralisada ou encerrada. Voltando aqui agora para o mês 6, como exemplo, que é o mês atual, eu vou criar uma nova ordem de serviço, acessando aqui essa opção de novo. E esse aqui é o formulário básico da ordem de serviço, onde a planilha vai gerar um número para essa ordem, aqui como gerou 22. Aqui ele traz automático a data atual para a data de abertura, mas pode ser modificado para uma outra data. Aqui você vai informar se é uma manutenção de equipamento ou predial, qual que é o tipo, se é corretiva, se é preventiva ou preditiva, quem que é o nome do solicitante, vamos colocar aqui como exemplo João, qual que é o setor, já vai carregar automático os setores também, vamos colocar aqui como produção. No caso do equipamento, qual que é a máquina que vai sofrer essa manutenção, aqui já tem listado todas elas, eu vou colocar aquele torno convencional, ou também eu tenho a opção de trazer pela tag, então selecionando ou digitando uma tag, automaticamente a planilha já carrega qual que é o nome dela. Aqui eu vou selecionar quem que é o mantenedor responsável, também eu tenho a lista dos mantenedores já cadastrado, ou simplesmente eu poderia digitar um nome qualquer aqui. Posso descrever aqui qual que é o defeito, vamos colocar aqui como
quebra. Aqui qual que é o trabalho realizado, eu posso preencher agora ou preencher posteriormente a manutenção também. E aqui um campo de nota para você preencher com alguma informação peculiar aí do seu processo. Abaixo nós temos uma área de apontamento. Essa área de apontamento ela não é obrigatória, mas ela é uma opção interessante da planilha, onde você vai apontar o trabalho realizado para que a planilha faça aquela contabilização de custo de mão de obra nessa ordem de serviço. Então, uma vez preenchido essa ordem de serviço, se eu vier aqui em imprimir, eu vou ver aqui o formulário de impressão da ordem de serviço, que gira automático. Então aqui eu tenho todos os dados que preenchi, e abaixo ele fica esses campos disponíveis para que, conforme for realizado o trabalho, o pessoal da manutenção coloque aqui talvez a caneta, qual que é a data, qual que foi o início e término do trabalho, qual que foi a tarefa. Uma vez que você tem essa ordem retornando para o departamento de manutenção, então o responsável pode vir aqui nessa área de apontamento e realizar esses apontamentos. Como é que isso vai funcionar? Ele vai selecionar qual que é o nome da pessoa que fez o trabalho, como exemplo aqui o Hélio, qual que foi a data que ele realizou aquele trabalho, vamos por dia 24/6, e a hora de início e término. Ele traz automaticamente o dia todo, mas eu poderia simplesmente colocar das 8 às 10 da manhã e aqui detalhar uma tarefa que ele fez, ou deixar simplesmente a execução da manutenção e inserir. Então, conforme eu faço esse lançamento, automaticamente a planilha vai buscar qual que é a especialidade desse Hélio, qual que é o valor hora daquela especialidade e vai atribuir esse custo a essa ordem de serviço. Além do custo de mão de obra, você ainda tem essa opção desse botão de adicionar um custo adicional. Então, clicando aqui, você vai abrir essa tela onde você pode colocar outros custos aí que atribuído a essa ordem de serviço. Você pode escrever aqui como exemplo um custo de material ou um custo de aluguel de andaime, por exemplo, qualquer coisa. E aqui eu vou colocar qual que é o valor total de custo que eu tive com essa ordem. Então a planilha já calculou aqui automaticamente R$80 de acordo com esse apontamento do Hélio e 350 somando fica 430 o custo total dessa ordem. Eu vou salvar aqui essa informação também e vou salvar por fim a minha ordem de serviço e está aqui, ordem de serviço registrada. Dando OK, ela já veio para minha lista. Eu posso posteriormente, como foi falado, abrir aqui e informar qual foi o trabalho realizado, fazer novos apontamentos, ou eu posso simplesmente mudar o status aqui também dessa ordem de serviço e assim eu vou fazendo todo esse controle. Então, além da ordem de serviço, a planilha tem duas opções aqui que vai auxiliar no planejamento de manutenção. O primeiro dele é o cronograma. No cronograma, você tem a opção de montar um cronograma de manutenção daquele equipamento específico ou de um setor específico. Esse cronograma ele funciona da seguinte forma: você pode adicionar novas linhas aqui de acordo com o nível do seu planejamento de manutenção. Vou inserir um novo aqui no nível 1 mesmo. Aqui automaticamente eu já tenho os equipamentos listados. Vamos pegar aqui como exemplo essa bomba de transferência. Colocar aqui manutenção preventiva. E eu poderia detalhar aqui, colocando mais níveis, né, que ele vai se alocar dentro desse item 5. Eu posso ir adicionando novos itens e detalhar quais serão as atividades, né, que serão desenvolvidas dentro dessa manutenção preventiva. Como, por exemplo, posso colocar aqui lubrificação, troca de rolamento, pintura. Então eu vou listando aqui uma série de atividades que eu pretendo fazer para aquele equipamento. E aqui também eu posso ir detalhando também colocando as datas. Vamos colocar aqui como exemplo dia 21/6/2021. E qual que é a duração dessa tarefa? Vamos por 2 dias. Troca de rolamento, eu vou deixar lá para o dia 6/7/2021. Quantos dias? 1 dia. A pintura, eu vou deixar para o dia 14/7/2021. Vamos colocar 2 dias. Então perceba que ela vai preenchendo aqui o gráfico gigante, né, com as datas que serão realizadas essa manutenção específica desse equipamento. Eu vou apagar essas que estão aqui acima, só para a gente ver melhor. Olha aqui, então ele já alocou aqui o número como 1, sendo a manutenção preventiva, aí 1.1, 1.2, as demais tarefas. Isso aqui eu posso então imprimir e colocar de repente no setor que é responsável por essa manutenção, colocar ali ao lado da máquina, mas é simplesmente para auxiliar a manutenção. Lembrando que esse cronograma ele não tem função de gerar as ordens automáticas, não, ele é só um auxiliar
do planejamento de manutenção. Uma vez que eu faço isso, eu imprimo, salvo um PDF, tomo alguma ação e depois eu posso simplesmente apagar aqui essas tarefas e começar um novo cronograma de manutenção para um outro equipamento. Então, voltando aqui para a parte de manutenção, em vencimentos, eu também tenho um auxiliar aqui que é uma outra forma de você programar uma atividade, tá? Ela também não tem vínculo com o cronograma, é algo à parte. Normalmente o pessoal usa por exemplo, numa manutenção de empilhadeira, eu tenho um prazo lá para trocar alguns filtros ou algum outro tipo de componente. E eu posso colocar aqui a data que eu quero fazer essa troca e a planilha vai fazer a contagem regressiva para essa tarefa. E aí tem esse controle visual que quando está vencendo ele fica vermelho e próximo de vencer ele fica na cor cinza. Então você pode também selecionar um equipamento, selecionar aqui um equipamento, por exemplo, vou colocar aqui filtro, quero tocar o filtro desse equipamento lá no dia 15/12/2021. Então a planilha informa, falta 175 dias e conforme você vai vendo isso diariamente, você também sabe acompanhar, pode fazer filtro de períodos próximos para vencer, entre outras funções. E para finalizar, pessoal, nós temos então aqui a opção de relatórios. Aqui nós temos alguns dashboards para informação geral da manutenção aqui como resumo do mês, mostrando a quantidade de ordens em aberta, a quantidade que foi encerrada, né, a diferença e o percentual de conclusão que eu tive dentro daquele mês, a distribuição entre tipo de manutenção, a questão de custo por tipo de manutenção também e a quantidade, né, aberta para máquina e para predial. No resumo anual, nós temos uma comparação mês a mês aqui dos custos de manutenção, mostrando aqui quanto que é de mão de obra, quanto que é custo diversos, também uma distribuição aqui em valor agora para tipo de manutenção. Em máquinas eu consigo ver específico para uma única máquina, qual que foi o gasto que eu tive de manutenção com aquela máquina ao longo do ano, quanto que eu tive de gasto com mão de obra, quanto que eu tive com custos diversos, né, os outros custos que não é mão de obra, e a quantidade de ordem também que foi aberta para essa máquina. Também tem a mesma informação aqui, agora predial, mostrando a quantidade de custo por setor. Aqui eu tenho um resumo dos custos, quanto que eu tive de custo com máquina geral, custo geral de manutenção predial, quanto que foi mão de obra, quanto foi custo diversos, também uma comparação mensal. Então esses são os dashboards para te dar uma visão aí ao longo do ano das manutenções por máquina ou a manutenção predial. Bom pessoal, essa é a planilha, o link dela vai estar na descrição desse vídeo, eu espero que tenham gostado, até a próxima.